Mesmo quando tudo parece estar desmoronando, existe uma saída. E o primeiro passo é acreditar que de fato ela existe. Eu sou Amanda Soares e este é o Sabercast. Por aqui eu compartilho insights sobre sabedoria de vida, espiritualidade, dicas práticas para impulsionar o seu desenvolvimento pessoal. Bora para um novo episódio? Quantas vezes você já se sentiu presa em um problema sem enxergar uma saída? Sabe aqueles momentos em que tudo parece escuro e o peso dos desafios é quase que insuportável? Pois é, seja bem-vinda ao time das pessoas que muitas vezes passaram aí por N situações e acharam que seria o fim das suas vidas, o fim de toda a sua história, de todo o seu contexto. Mas esse episódio de hoje do nosso Sabercast é justamente para trazer uma luz de esperança para você, para entender que realmente, se nós crermos, nós vamos sim enxergar que há solução para os nossos problemas. Sejam bem-vindas a mais um episódio do nosso Sabercast, esse podcast que reúne aqui momentos de sabedoria, de autoconhecimento, de espiritualidade para você realmente colocar em prática na sua vida e trabalhar o seu autoconhecimento e o seu desenvolvimento pessoal. Toda segunda-feira é o dia oficial do Hoje Eu Começo e neste mês, aonde nós estamos por várias segundas-feiras aqui, falando um pouco sobre esta abordagem da importância da gente se olhar, se analisar, de se conhecer, né? Principalmente aí no quesito das nossas emoções, das nossas sensações. Eu quero nesse episódio de hoje ter aqui numa espécie de bate-papo este contexto para nós falarmos sobre problemas, mas muito mais do que isso, nós falarmos sobre a esperança que há em enxergarmos a solução para os nossos problemas, seja ele qual for. E muitas vezes você pode estar se sentindo neste labirinto, cercada por paredes altas, onde cada passo parece levar a lugar nenhum. E é engraçado porque esses labirintos ele pode ser aí composto por problemas financeiros, pode ser de saúde, pode ser questões familiares, ou pode até mesmo ser aquela sensação avassaladora de solidão. E no meio dessa confusão, muitas vezes a gente acredita que não tem saída. Durante algum tempo na minha vida, e talvez você já conheça essa história, mas talvez pessoas novas estão chegando aqui e nunca me ouviram falar sobre este labirinto que eu me encontrei dentro do meu casamento, aonde eu vivia brigas constantes, aonde eu vivia desânimo, aonde eu vivia uma mistura de arrependimentos e de desgosto. E por um momento eu me vi dentro desse labirinto achando que realmente não haveria saída para aquilo. Aonde muitas vezes eu me perguntava como eu consegui me deixar levar e ter sido tão burra ao ponto de não estar sabendo lidar com aquela situação que estava acontecendo. E muitas vezes na nossa vida acontece a mesma forma. A gente se cobra, a gente procura respostas aonde não há respostas, a gente procura saída nos lugares errados, quando não, muitas vezes a gente acha que não tem mais o que ser feito. No meio dessa grande confusão, a gente acaba se perdendo no meio desse emaranhado de pensamentos, emoções e necessidades que a gente pode estar passando. Mas assim como lá atrás, eu consegui, mesmo dentro deste labirinto escuro, sem um mapa para me direcionar, eu consegui parar por um momento e encontrar de volta uma esperança para enxergar que eu conseguiria sair daquele lugar. E é sobre isso que eu quero falar para você hoje.
que não importa qual seja o labirinto que você se encontre, não importa qual seja o tipo de dificuldade que você esteja vivendo, o que tem talvez afligido o seu coração, o que tem feito você achar que não tem mais saída, que não tem mais solução. Talvez você esteja numa cobrança tão forte que você esteja até desejando aniquilar este sofrimento de uma vez por todas da sua vida. Eu quero que, de alguma forma, esse episódio de hoje sirva para que você se lembre de que há uma esperança que vai te fazer enxergar que sim, existe uma saída. E que ela pode não ser algo óbvio, pode não ser algo fácil, mas ela está aí, junto de você. Durante alguns anos no meu casamento, eu passei por esses altos e baixos, por este labirinto aonde eu tinha consciência de que eu mesma tinha entrado, mas em que em algum momento eu me perdi dentro deste lugar. Eu não conseguia achar a saída, eu tentava alternativas, eu traçava rotas, mas quando eu me via, eu estava presa no mesmo lugar, no mesmo labirinto, escuro, aonde todos os lugares pareciam levar para o mesmo lugar, um lugar aonde nada de diferente acontecia. E durante este trajeto, eu aprendi, em um dos momentos de maior desespero, a fazer algo diferente. E eu quero compartilhar aqui com você 4 blocos aqui, 4 esferas que me ajudaram a analisar e achar esta solução para este meu problema. E a primeira esfera que eu quero trazer aqui, e desculpe se você vem acompanhando esses últimos episódios e pode parecer repetitivo, mas é porque realmente eu quero incitar isso em você, que são as coisas simples que continuam fazendo efeito na nossa vida. E essa primeira esfera é a aceitação e o reconhecimento. Durante um tempo, eu sabia que eu não estava vivendo um relacionamento muito bom, mas eu não aceitava e não reconhecia que eu também precisava mudar, que eu precisava aceitar e reconhecer as minhas falhas e a minha falta de ação dentro daquela situação para que realmente eu pudesse mudar. Então, o primeiro passo para encontrar uma saída é aceitar que estamos enfrentando um problema. Mas sabe qual que é o grande problema? Muitas vezes a gente se acostuma a viver este problema. E a partir do momento que nós entendemos e aceitamos e reconhecemos o problema que a gente está vivendo, a gente passa a perceber que nós podemos enfrentá-lo, ao invés de aceitar, aprender a conviver com ele. Muitas vezes nós negamos ou minimizamos os nossos desafios, fingindo para os outros que está tudo bem, quando na verdade não está. Afinal de contas, quantas pessoas ao nosso redor vivem, relacionamentos ou vidas perfeitas, e como que eu vou expor que a minha vida não está tão legal assim? Não há problema algum em admitir que algo não está certo. Aceitar a realidade é o primeiro passo para esta mudança, para a gente conseguir enxergar a luz que vai nos direcionar para fora desse labirinto. A partir disso, é importante a gente reconhecer e nomear as nossas emoções, os nossos sentimentos. O que eu estou sentindo? Por que meu casamento não está dando certo? Quais são os sentimentos que eu estou sentindo quando eu paro e olho para o meu marido todos os dias, quando eu paro e olho para a situação que está na minha casa, é raiva, é medo, é tristeza? Dê nome às suas emoções. Isso vai ajudá-las a enfrentá-las de frente e não deixar com que elas te controlem. Quando eu parei para analisar o meu contexto, eu entendi que por mais que eu estava com raiva de tudo aquilo que eu estava vivendo, e muitas vezes raiva de mim mesma, havia algo que
me fazia entender que valeria a pena eu me esforçar um pouco mais. E este sentimento que foi o que aniquilou todos os outros foi o amor. Então ache qual é o seu sentimento que vai te ajudar a fazer com que as outras coisas voltem para os seus devidos lugares e te traga mais clareza de como você pode conseguir sair deste lugar. Segunda esfera aqui é desafios e perspectivas. Essa segunda etapa é entender que, mesmo quando nós não vermos saída imediata, é importante nós mudarmos a perspectiva. E antes disso, o mais primordial é a gente entender que um tempo de mudança é um tempo de muito trabalho. Um tempo de reconstrução é um tempo de muito trabalho. Um tempo onde nós vamos ter que dar a nossa cara a tapa, mas que se nós tivermos claro qual é a situação que nós queremos vencer, nós vamos continuar mesmo tendo muito trabalho. Às vezes nós estamos tão envolvidos com o nosso problema que a gente não consegue ver a situação de um ângulo diferente. E talvez seja necessário a gente procurar ajuda. Conversar com alguém que você confia. Chamar aí, no caso como eu fiz, o Bruno, meu esposo, para perto de mim e falar, não tá legal, eu não estou aguentando mais, mas eu quero mudar. Eu quero dar, nem que seja uma última chance. E ali juntos a gente traçou um plano de ação, que é o próximo bloco que eu quero falar aqui, para a gente conseguir juntos, unindo as nossas forças e o nosso querer, mudar este cenário. O grande problema é que muitas vezes a gente vê que sozinho a gente não está conseguindo, mas a gente continua insistindo em mostrar que a gente pode sozinha. Não sejamos tolas, mas sejamos mulheres sábias, que entendam os seus limites e que entendam que não há problema algum ou vergonha alguma em pedir ajuda para alguém. Sozinha você só consegue ver uma imagem limitada, mas quando alguém de fora olha para nós, olha para a nossa situação, essa pessoa ela vê muito mais do que aquilo que o ângulo dos nossos olhos conseguem olhar. E a partir deste olhar é onde você vai ter mais clareza para planejar e agir a partir deste planejamento. Depois de aceitar este problema e mudar a perspectiva, entendendo que há sim esperança e há solução, porque como a sabedoria bíblica diz, tudo é possível ao que crê. É hora da gente agir. E como eu disse aqui, esse agir não significa que vai ser fácil, nem tampouco rápido. Se você conhece a história inteira, você sabe que eu passei aí não apenas algumas semanas, nem tampouco meses, né? Mas eu passei aí quase anos, no plural, né? Neste processo de ação, neste processo de agir, neste processo de mudança, né? Então, é entender que pequenos passos são importantes, que muitas vezes vai dar errado, que não vai ser como a gente imagina, não vai ser na velocidade que a gente espera, mas ainda assim nós devemos continuar tentando e agindo, certo? O segredo é quebrar os problemas em pedaços menores e agir passo a passo, entendendo o que cabe a mim, o que cabe ao outro e o que cabe a nós fazermos. Muitas vezes a gente quer começar resolvendo por um problema que não é a gente que vai ter poder para decidir. Então pare e pensa, o que cabe a você fazer? Comece por você. Comece você fazendo, é a partir desta mudança que o ambiente vai também se movimentar a favor daquilo que você deseja pelo seu ato de dar o primeiro passo. Crie um plano simples, crie um plano prático, né? Pergunte a si mesma o que eu posso fazer hoje para melhorar um pouco dessa situação.
E assim vai nessa sua força, dia após dia, persistente, perseverando, acreditando, se dedicando, se esforçando, não cobrando o outro, mas fazendo a sua parte, e celebre as pequenas vitórias. Cada passo adiante, por menor que pareça, ele é sim um avanço que está te levando para a solução dos seus problemas. Reconheça o seu esforço e celebre essas conquistas. Quarto bloco aqui, quarta esfera, é a esperança e a resiliência. Finalmente, eu quero falar sobre essa esperança. Muitas vezes, quando enfrentamos momentos difíceis, nós perdemos a nossa fé. Mas lembre-se de que a dor, ela é temporária. Se olharmos ao nosso redor, veremos exemplos de pessoas que superaram e que superam dia após dia desafios imensos. E eu não quero que você se compare com os outros. E não quero que você fique comparando a sua dor com a dor dos outros, mas que você olhe para você. Que você olhe para a sua dor, para o seu problema e busque dentro de você essa esperança e essa força que você precisa. Cultivar aquilo que vai alimentar a sua esperança é primordial. Não adianta a gente ficar se lamentando o tempo inteiro. Não adianta a gente ficar se vitimizando o tempo inteiro. Mas o que vai realmente adiantar, sabe o que é? Da mesma forma que você enche os seus pulmões para que você consiga respirar e continuar viva, você precisa enxergar aonde vai ser a fonte que vai te ajudar a permanecer viva e ativa para continuar perseverando a favor da sua saída deste labirinto. No meu caso, na minha história, eu busquei na minha fé, eu busquei na minha espiritualidade, na minha religião, aquilo que poderia me trazer esperança, aquilo que poderia me trazer força, aquilo que poderia me trazer, não aquele sentimento de ficar olhando para trás, me arrependendo, mas olhar para frente e acreditar que eu poderia dar um perdão, que eu poderia dar um voto de confiança em primeiro lugar para mim mesma, para minha história, para minha família, e foi o que me fez alcançar este lugar fora deste labirinto e achar a saída dos meus problemas. Cultive essa esperança diariamente. Para de ficar buscando coisas que não vão te acrescentar em nada, que não vão te ajudar em absolutamente nada, pelo contrário, vão apenas ajudar a te entulhar em meio a escombros que vão te deixar isolada de todo e qualquer feixe de luz que possa ser um sinal de esperança para a sua situação. Leia algo que te inspire, busque histórias de superação. Alimente a sua mente, o seu coração e o seu espírito com aquilo que te faz acreditar novamente que se há vida, ainda há esperança. Que se há algo que te faz pensar sobre isso, ainda assim em algum lugar possa existir algo que te faça enxergar que pode ser diferente, sim. Sim. Se eu tivesse dado ouvidos a tantas coisas ou a tantas circunstâncias, hoje eu não estaria vivendo a minha família como eu sempre imaginei viver. Quando as coisas elas parecem não estar indo bem, nós precisamos ser as primeiras a acreditar que por mais que não esteja, por mais que nós não tenhamos força, acima de nós há uma força maior que nos motiva, que nos coloca de pé e que nos diz: esforça-te, tenha bom ânimo, porque eu estou com você. Mesmo sem saber ao certo que era isso, era essa voz que me direcionava todos os dias lá no meu passado. Esforça-te, tenha bom ânimo, eu estou com você. E assim passavam semanas e semanas, coisas que não aconteciam do meu tempo, no meu jeito, mas essa voz continuava a me animar, dizendo: esforça-te, tenha bom ânimo, porque eu estou com você. Muitas vezes a gente vai olhar ao nosso redor e a gente não vai ver nada. Muitas vezes a gente vai olhar à nossa volta e a gente não vai enxergar ninguém que nos entenda. Alguém que vai ter a mesma
perspectiva que a gente está tentando encontrar mesmo em meio a tantos problemas, a tantas portas fechadas, a tantas decepções. Mas que por um momento nós possamos fechar os nossos olhos, atentar os nossos ouvidos para nos permitir ouvir esta voz que vai dizer, assim como disse para mim, vai dizer para você também nesse dia de hoje: esforça-te, tenha bom ânimo, porque eu estou com você. Há esperança para os seus problemas. Não importa o quão escuro o seu caminho possa parecer agora, saiba que há sempre uma saída. Pode não haver várias saídas, mas sempre há uma saída. Pode não parecer fácil, pode não parecer simples, mas é possível. Tudo é possível ao que crê. E a pergunta que eu deixo para você, para a gente encerrar esse nosso episódio de hoje e encerrar aqui essa série de mensagens que eu tenho compartilhado aqui no nosso Sabercast é: você enxerga que é possível? Você ainda enxerga que é possível? Ah, Amanda, eu ouvi tudo que você falou até aqui, mas ainda assim é difícil para mim ouvir e entender que é possível. Eu quero te convidar, nem que seja por uma última vez, a colocar a mão no seu coração, fechar os seus olhos e não falar absolutamente nada, mas deixar fluir aquilo que você está sentindo, aquilo que você está passando. E que por alguns minutos você possa permanecer nesta posição, neste estado de permissão, até que você possa conseguir ouvir esta voz que um dia falou comigo e que me fez estar aqui hoje, dizendo que graças a Deus eu tenho uma família. A família que eu sonhei, que eu comecei, ela continua de pé e firme sobre uma rocha. Que você também possa ouvir essa voz dizendo para você: esforça-te e tenha bom ânimo, porque eu estou com você. Nenhum problema é tão grande que você não possa suportar. Nenhuma situação é tão maior que não tenha um dia e um prazo para acabar. E que muitas vezes não vai ser nós, com as nossas forças, com as nossas mãos, quem vamos dar um fim, mas que nós vamos apenas precisar buscar a esperança naquilo que nos motiva, naquilo que nos encoraja, naquilo que nos faz estar de pé, tendo fôlego de vida, para acreditarmos de que sim, há uma esperança e que no tempo certo tudo isso não vai ser nada mais, nada menos apenas do que um testemunho de um momento que você passou, mas que você superou na sua vida. Lembre-se de que há pessoas que te amam, que te apoiam ao seu redor e que, acima de tudo, há uma força dentro de você que é capaz de te ajudar a superar qualquer desafio. Encontre a saída que você merece e acredite em dias melhores. E eu quero me deixar aqui à sua disposição, nem que seja para te ouvir por alguns minutos, nem que seja para orar juntamente com você num dia difícil, mas que você possa ter aí pego deste episódio de hoje um pouco de luz para o seu dia. Se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, eu te peço, por favor, compartilhe esse episódio do Sabercast. Não é por visualizações, mas é para que mais pessoas também tenham essa oportunidade de, num dia talvez não tão bom, elas ouvirem uma palavra que consiga reacender a chama da esperança sobre a sua vida. Eu te espero aqui na próxima segunda-feira, no dia oficial do Hoje Eu Começo, para a gente ter mais um episódio aqui do nosso Sabercast, para você poder compartilhar desta mensagem comigo
e nós termos aí mais um dia para nós nos inspirarmos, cuidarmos de nós mesmos e termos a nossa fé fortalecida. Eu deixo os meus votos de paz e sabedoria. Que Deus abençoe grandemente, não apenas a sua semana, mas a sua vida. E que você possa se sentir abraçada nesse dia de hoje. Um grande beijo para você.